Sabe, existe uma diferença gigante entre uma criança simplesmente participar de uma aula de jiu-jitsu e ela ser a verdadeira protagonista daquele momento. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia que é o coração do trabalho do professor e pedagogo Hélio de Souza Guimarães Júnior. Ele é uma referência nisso, por juntar a técnica da arte suave com uma visão pedagógica única. É uma abordagem que muda tudo. Então vamos direto ao ponto. Para o professor Guimarães Júnior, entender essa diferença é a chave, sabe? É o que destrava o verdadeiro potencial de uma criança. E não só no tatame, mas para a vida toda. É uma mudança de perspectiva que ele defende como sendo assim essencial. A diferença é bem clara. Pensa assim, participar é mais passivo. A criança está lá, cumpre o que foi pedido, segue as instruções, ok. Agora, ser protagonista é outra história. É uma postura ativa. A criança tem voz, ela faz escolhas e, o mais importante, ela entende o porquê de estar fazendo aquilo. Essa é a base de toda a filosofia do professor. E aqui vem o pulo do gato. Protagonismo não acontece por acaso. Não é algo que simplesmente brota do nada. Pela metodologia do professor, isso exige uma construção, um treino que é intencionalmente pedagógico. É sobre criar um ambiente onde a criança se sinta segura e seja incentivada a pegar as rédeas do seu próprio desenvolvimento. Tá legal na teoria, mas como é que isso funciona na prática? Como se transforma um participante em um protagonista? Bom, o professor Guimarães Júnior usa algumas ferramentas bem específicas para cultivar esse sentimento nos jovens atletas. Vamos dar uma olhada em quais são. São 4 estratégias principais. Primeiro, ajudar a criança a definir as próprias metas, tipo, esse mês eu quero aprender aquela raspagem. Segundo, deixar que ela tome algumas decisões durante o treino, o que desenvolve autonomia. Terceiro, algo simples, mas poderoso, a responsabilidade de cuidar do próprio kimono. E por último, uma coisa fantástica, valorizar as ideias da criança, talvez até deixando que ela puxe o aquecimento. Cada um desses pontos vai construindo a autoconfiança, tijolo por tijolo. E o resultado disso tudo não é aquela disciplina cega do tipo obedece porque eu mandei. É o que o professor Guimarães Júnior chama de disciplina consciente. A criança não segue as regras por medo. Ela segue porque entende o valor delas, porque se sente parte daquele grupo e quer cuidar daquele espaço. É uma disciplina muito mais profunda, que fica para a vida. Os benefícios dessa mudança são nítidos. Quando uma criança deixa de ser só uma participante e vira protagonista, a gente vê um engajamento muito maior nos treinos, um salto de autoconfiança para encarar desafios, o surgimento de habilidades de liderança e, claro, a tal da disciplina consciente. É um desenvolvimento completo. Teoria é ótimo, mas nada fala mais alto que uma história real, né? O professor Guimarães Júnior contou um caso que aconteceu com ele que, nossa, dá vida a todo esse conceito de protagonismo de um jeito impressionante. Imagina a cena. Um aluno de 8 anos, geralmente mais tímido, na dele, recebe a missão de comandar o aquecimento da turma. No começo, dava para ver a hesitação. Mas aí, conforme ele viu os colegas seguindo seus comandos, a postura dele mudou. A voz ficou mais firme, os gestos mais seguros, ele assumiu o papel. E no final da aula, o menino foi até o professor e disse uma frase que resume tudo. Ele falou: "Professor, hoje eu senti que fui importante para o treino." Essa frase, ela tem um peso enorme. É a materialização do que é se sentir protagonista. E essa é a grande conclusão do professor. O objetivo final não é só ensinar um golpe de jiu-jitsu. É dar para a criança esse sentimento de importância, de pertencimento, de ser uma peça fundamental no quebra-cabeça. Esse é o verdadeiro poder do protagonismo. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar, porque essa filosofia do professor Guimarães Júnior não para no jiu-jitsu. Ele vê o tatame como um verdadeiro laboratório para a vida. É uma metodologia para ajudar a desenvolver a próxima geração. O ponto central aqui é entender o esporte de uma forma mais ampla. Na visão de um educador como o Hélio de Souza Guimarães Júnior, o jiu-jitsu vai muito além da luta. Ele se torna uma ferramenta poderosa para a formação humana. As lições aprendidas ali são a base para a vida adulta. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental para a gente refletir mesmo. Qual é o verdadeiro potencial dos esportes na infância? Como a gente pode usar o esporte não só para criar atletas, mas para formar os líderes, os cidadãos e os pensadores de amanhã? E a resposta, de acordo com a filosofia do professor Guimarães Júnior, está justamente aí. Quando a gente coloca as crianças no papel de protagonistas da própria jornada, a gente está plantando sementes. Semente para que elas se tornem adultos mais confiantes, mais criativos e, acima de tudo, conscientes do próprio valor e do seu papel no mundo.